gostaria de falar um pouquinho, compartilhar com vocês. Eu não sei quantas horas, são 3, 4, 5. O Santo está pregando nas igrejas da Coreia, né, da China, negócio 6, 8 horas. Misericórdia. Não vou fazer isso com vocês não, vamos umas 2h30 só, mas... Oh Deus poderoso. Então, por isso eu quero compartilhar algo que possa preparar nossos corações, porque o coração de Deus sempre está onde há quebrantamento. Você pode dizer isso para o seu irmão? Deus escolhe onde colocar o coração dele. E Deus coloca o seu coração onde há quebrantamento. Há quebrantamento, ali Deus deposita o seu coração. Há quebrantamento, ali Deus está presente. Às vezes nós estamos em grande festa, e hoje é um motivo de festa. E nós precisamos aprender a mesclar essa festa com o quebrantamento. A nossa adoração com uma entrega, com o quebrantamento, com o despojamento das nossas vidas. Precisamos aprender a sempre combinar isso. Então nós pulamos e saltamos e também choramos. E nós ficamos extremamente jubilosos, mas também tementes, sempre com um coração, sabe, ali quebrado, totalmente submisso à presença do Espírito Santo, para não nos perdermos em nada, porque é muito fácil nos perder, não sei se você sabe disso. Só crente sabe desse segredo. Quantos crentes tem aqui? Glória a Deus, crente em Jesus, né? Porque é muito fácil nos perder. Esse é um segredo entre nós. Talvez muita gente não sabe, e é por isso que se perde. Nós não podemos nos perder nunca. Sempre guardar nossos corações. Por isso eu quero compartilhar com você um versículo. Se você puder abrir aí, está em João 18:18. Então João 18:18 diz o seguinte: ora, estavam ali os servos e os servidores que tinham feito a fogueira, e aquentavam-se, porque fazia muito frio. E juntou-se a eles Pedro, e aquentava-se também. E ajuntou-se a eles Pedro, e aquentava-se também. Feche os seus olhos um momento. Pai gracioso, no nome de Jesus, Senhor, entramos em Tua presença e eu clamo agora. Intercedo, Senhor querido, para que a Tua igreja possa, Senhor, ouvir só o Teu coração. Senhor, eu quero ser somente um instrumento em Tuas mãos, Senhor, mas a boca, Senhor, é Tua, Senhor. Coração, Senhor, vontade, disposição é toda Tua. Espírito Santo, entra, Senhor, fazendo Tua palavra viva, poderosa e eficaz, transformadora. Que a Tua palavra traga cura e traga, Senhor querido, transformação em nossas vidas. Muda, Senhor querido, nossa maneira, Senhor, de enxergar Teus planos, Tua vontade, Teu mover. E ensina-nos, Senhor querido, o que Tu tens preparado. Ensina-nos, Senhor querido, a andar, Senhor, no centro da Tua vontade. Ensina-nos, Senhor, a nos despojar, Senhor, de nós mesmos e abraçar, Senhor querido, Teu desejo, Teus planos e Teus sonhos, que estão, Senhor, muito além dos nossos. Ensina-nos, Senhor, a nos apaixonar por Teus planos. Ensina-nos, Senhor, e traz Tua bênção. No nome de Jesus, também amarro todo espírito contrário, todo desejo maligno, amarro agora, no nome de Jesus, e expulso deste lugar. Ordeno que esteja cego por um tempo, sem ver a luz do sol, e declaro sobre tua vida, que o Senhor falará, tratará e restaurará teu coração e tua intimidade com o Senhor. Assim oramos em nome de Jesus e concordamos no amém. Amém mesmo? Glória a Deus, coisa maravilhosa. Eu vou te fazer uma coisa que você provavelmente tenha visto bastante. Graças a Deus, isso é muito importante, porque eu sou daqueles que eu acredito que quanto mais nós ouvimos e quanto mais nós entendemos a palavra de Deus, melhor fica, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir. É isso, esse aí é o grande segredo. Então, se você passar um ano repetindo um versículo, faça isso, vai ser sobrenatural, vai ser muito importante.
Porque às vezes nos alimentamos de tantas coisas e de repente entra por um ouvido e sai pelo outro, como se nós tivéssemos um canal direto, e não é verdade. Toda palavra que nós ouvimos tem que entrar dentro dos nossos ouvidos e fazer um processo em nossa mente, tem que envolver o nosso coração. Então nossas emoções, elas têm que estar todas presas àquilo que nós estamos fazendo ou aprendendo. É por isso que muitas vezes o Senhor diz, com os lábios me louvam, mas o coração está longe. Por quê? Porque na verdade sempre nós estaremos presos àquilo que estamos fazendo. E por isso que muitas vezes eu convido a igreja, eu acredito que toda a igreja é a mesma coisa, e pergunto, você está aqui? Sacode quem está do seu lado e diz, você chegou, você está aqui? Você está aqui? Pergunta, você está completamente aqui? Parece uma pergunta tão óbvia, né? Mas não tem nada de óbvio aí. Eu espero que essa sacudida tenha despertado você, porque muitas vezes nós estamos presente e ausente. Glória, vigia, aleluia. É isso. Essas palmas desperta teu espírito. É isso aí. Vamos despertar e vamos nos expor ao que? Se algo o Senhor derramar, eu quero receber. E eu tenho certeza que no percurso de uma ministração sempre algo nos serve. Eu lembro as minhas lutas de início ministerial. Quando eu conheci Jesus, eu tinha muitas lutas. E, claro, nós nunca cessaremos as lutas. O apóstolo Paulo nos ensina isso daí, quase no final da sua carreira, que ele entrou em luta, em grande oração, pedindo que se passasse dele aquele esbofeteador, porque ele tinha um espinho na carne, correto? E ele nos ensina que as lutas, elas sempre existirão. Elas são maneiras de formar-nos, são maneiras de lapidar-nos. Então permitamos que as lutas venham e possamos ter vitória em Jesus Cristo. E eu tinha muitas lutas, eu tinha muita dificuldade. Eu tinha dificuldade de crer, eu tinha dificuldade de entrar na intimidade do Senhor. E eu lutava muito, porque eu vim do ateísmo, eu vim de um mundo, de uma mistura de coisas. E então era um sufoco manter-se, era um sufoco poder entender, poder compreender, poder buscar a intimidade. Mas eu entendi que tudo é um processo, e nós temos que aprender esse processo, e todo dia é dia de aprender. Então, algumas vezes eu ouvia um culto, e eu ficava esperando, e muitas vezes eu tinha certeza que nada daquilo era para mim, e eu ficava procurando algo, e eu falava, nem que seja no amém, Deus falará comigo. E inclusive, algumas vezes foi no amém, no terceiro amém, porque eu fiz parte de uma igreja que tinha amém tríplice para encerramento. Então cantava-se o amém tríplice, né, na igreja presbiteriana. E então às vezes no amém tríplice, quando encerrava o terceiro do terceiro, obrigado Espírito Santo, um alívio, algo acontecia. Talvez eu demorava muito para me preparar. Eu acho que a gente tem que estar preparado bem no princípio, bem no instante, e entendermos, claro que cada um tem a sua luta, mas não perca, porque Deus tem algo para você. Não se disperse, porque Deus fará algo na sua vida. Não abandone, porque nós estamos aqui com um propósito. Um dia desses eu falava sobre, não existe uma montanha, embora nós às vezes sejamos, completamente empolgados pela palavra de Deus, de querer remover montanhas. Então nós passamos por um lugar e falamos, essa montanha bem que podia não estar aqui, então nós oramos e vemos que ela nem se mexe. Mas eu vou dizer uma coisa, muitas montanhas foram removidas, talvez porque algumas pessoas determinaram, e se tornaram caminhos, estradas, cidades, não sabemos, mas o fato é que as montanhas podem ser removidas. E então eu digo que não existe uma montanha que ela existiu por acaso. Não existe um abismo, tanto na parte externa quanto na parte interna dos mares, que seja um acaso. Então, nenhum de nós é um acaso. Nós temos propósitos, e cada vez que Deus nos coloca em um lugar, Ele tem um propósito. Você faz parte desse corpo, dessa igreja. Deus tem um propósito sobrenatural na tua vida. E você não pode estar bloqueado, parado, por coisa alguma. Estimule-se, se mexa.
Hoje nós vindo no caminho e nós encontramos então uma equipe de baloeiro, porque vimos então a pastora Aide, essa linda, que é o meu amor, que Deus tem me dado, ela já faz presença todo o tempo, né? Então, um baloeiro, um balão vinha caindo, então nós vimos os baloeiros, e então de repente vimos que disposição, tinha carros parados de um lado, tinha carros parados do outro, e eu até vi um que tinha, eu falo assim, eu estou fora de forma, mas aquele estava pior que eu. O negócio ali, ele andava assim, e corria assim na avenida. Eu falei, caramba, que disposição agora de manhã, seguindo, de onde eles estão vindo? Porque às vezes essa galera segue dias um balão, dias, e eles vão seguir, que disposição, que combustível é esse? E de repente o cidadão se converte, e ali na igreja um dia, ai meu Deus, hoje é culto de novo. Eu pensei que era só na minha igreja esse negócio. Falei, glória a Deus que é culto de novo, mas até cair essa ficha, às vezes demora. E então você pode entender que você está preso no mesmo lugar. Você não está conseguindo entender que Deus tem propósito. E o propósito de Deus não espera. Rei morto, rei posto. Então, olha, se Deus tem te dado uma unção, tem te dado um ministério, tem chamado num tempo, e esse é um tempo muito poderoso, é um tempo sobrenatural. Nós estamos nos preparando, e Deus vai dando sinais, que são sinais impactantes demais. Por exemplo, ontem nós tivemos um sinal, mas um sinal tão forte, como a chamada do reverendo Reinhard Bonk. O Senhor chamou o reverendo Reinhard Bonk, recolheu para si. Nós sabemos que ele desejava isso, olha, há muito tempo, anelava, desejava, mas ele cumpria propósito até o último instante, e esse último instante encerra um período brilhante, gigantesco, onde Deus ainda usava um homem. E nós vamos entrar no tempo onde Deus usa equipes, igrejas, não é o mover de se encerrou, esse tempo se encerra ontem. Havia ainda essa representação sobre a terra, e essa expectativa de muitas vezes alguns fazerem o que nós temos que fazer, porque um homem cheio do poder do Espírito Santo pode ganhar milhões de vidas, que maravilhoso, quem não gostaria de fazer isso? Eu sei, não, muita gente não gostaria, tem preço, não é verdade? Mas Deus encerrou esse tempo, mas Deus levanta um outro tempo agora, e nós precisamos nos capacitar, nos equipar. 17 anos, que tempo lindo, que tempo maravilhoso, é um tempo muito tenro. O Senhor demorou 40 anos preparando uma igreja, tirando os seus maus costumes, sua idolatria, sua murmuração, seu coração dobre. Durante 40 anos no deserto, Deus esteve pulindo, tratando, curando, transformando uma igreja. E para o finalzinho, essa é uma outra mensagem, mas para o finalzinho, antes de entrar, Deus ainda faz mais uma sacudida e tira o restolho. Foram picados por cobra, antes de entrar na terra. Falei, mas por que nessa altura? Porque ainda existiam murmuradores no meio. E aí Deus transforma, e Deus leva uma igreja preparada. Por quê? Porque essa igreja tem que ser virulenta, ela tem que ser conquistadora, ela tem que ser transformadora, ela tem que mudar o lugar onde ela está, ela tem que impactar suas cidades e estados e países. Glória a Deus, aleluia. Se é para o Senhor, seja forte, poderoso esse aplauso, porque Ele é digno, Ele merece toda a honra. Então, nós vemos que essa igreja tem que estar preparada para este tempo. Então é tempo de festas, mas é tempo de construção. Então nós continuamos adorando, mas temos que ter uma arma na mão e uma colher de pedreiro na outra. Temos que continuar trabalhando em todo o tempo, em toda a estrutura. E o que o Senhor quer falar conosco?
Significa que todo o tempo o Senhor não perde o seu tempo, Ele aproveita totalmente, embora nosso Senhor é eterno, e nós não. E Ele quer que o valor da eternidade entre dentro de nós, mas não para deixarmos para a eternidade as coisas, mas para nesse tempo gerarmos a eternidade e fazermos tudo que é possível. Por isso que o Senhor nos trata, e eu intitulei essa mensagem como fogueiras da vida. São fogueiras que são acesas, mas vejamos bem, antes de nós chegarmos nesse momento, nessa fogueira tão especial, eu gostaria de repassar algumas coisas na vida de Pedro. Aliás, eu vou falar sobre 2 personagens, que eles são muito importantes, mas nós vamos passar algumas coisas sobre a vida de Pedro. Então, o apóstolo Pedro, ele foi escolhido de uma maneira muito, muito interessante. Ele foi chamado pelo seu irmão, apresentado ao Senhor, mas naquele momento, dali a pouco, ele também se dispersa e ele volta ao seu trabalho, sua função, que era pesca, até que o Senhor Jesus o encontra, na verdade lavando suas redes. Ele já estava ali e tal, e o Senhor Jesus pede emprestado o seu barco. Olha, Senhor Jesus está sempre de olho na nossa vida, nas nossas coisas, em nossos corações, como Ele vai interferir, como Ele vai mudar, como Ele vai transformar. E algo tão impressionante que Ele pede que Pedro o sirva com aquilo que Pedro tinha de mais importante: sua empresa, seu barco, seu trabalho. Aquilo era muito importante, era muito ligado ao coração de Pedro. E então o Senhor Jesus pede emprestado, e Pedro empresta prontamente. E então o Senhor Jesus pede que ele afaste um pouco, e Pedro então vai afastando um pouco Jesus. E depois, quando Jesus termina, algo impactou a Pedro, mas poderia ficar por aí. Mas Jesus faz uma coisa com ele, assim como tem feito conosco. O Senhor convida ele, a partir daquele momento, a ser o quê? Pescador de homens. Então Pedro se admira com Jesus, mas ele nem imagina o que Jesus faz com ele naquele momento. O que o Senhor Jesus faz com ele naquele momento é aquilo que Elias faz com Eliseu: coloca um manto sobre ele e naquele momento transforma-o. Claro que Pedro se sentiu completamente honrado. Sabe por quê? Porque ele estava sendo elevado diante de multidões a fazer uma coisa que ele não entendia direito, mas tudo bem. Pedro, ele é um homem de desafios. Você vai ver, toda personalidade manifesta desafio, aceitar desafios, e ele gostava disso. Ele era uma pessoa que era sempre ativa, sempre atirada, sempre, e isso daí também fez com que ele quebrasse a cara. Algumas vezes ele sofreu consequência, porque uma vez ele estava dentro de um barco, e nós sempre falamos sobre a dificuldade, dele ter afundado, mas eu falo assim, 1000 vezes afundar, mas andar sobre as águas. Estou nem aí que afunde, contanto que ande, não é verdade? O que você faria? Você preferiria andar e afundar ou nunca andar? Então pronto, está aí. Então eu estou vendo que o Senhor tem te escolhido da mesma maneira. Pessoas ousadas, pessoas com vontade. Talvez você não descobriu ainda como ativar completamente isso, mas o Espírito Santo quer fazer isso na tua vida. Mas talvez existam algumas coisinhas que nós vamos tratar hoje. E então o apóstolo Pedro foi evoluindo, foi vivendo, foi experimentando. Então todo este tempo de forja, todo esse tempo de transformação, todo esse tempo de ensinamento, ele levaria a um objetivo. Só que o Senhor, ele faz tudo completo. Agora, existe um momento que o Senhor Jesus reúne com eles, e então o Senhor Jesus está ensinando, o Senhor está falando com eles, e pergunta: quem todos dizem que eu sou? E então os discípulos começaram: que tu és o profeta, que tu és o Elias, que tu és. E vós, o que dizeis? E então nesse momento o que Pedro disse: tu és o Cristo. Tu és o... E naquele momento o Senhor Jesus exalta e exulta no Espírito. Foi o Espírito que te revelou, não foi a carne, mas foi o Espírito. Tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Algo tremendo estava acontecendo. Pedro se encheu de muita alegria. Pedro se encheu, então, talvez de vaidade também. Às vezes nós não sabemos administrar as coisas que Deus nos está dando, e Pedro naquele momento foi um momento de destaque, um momento de êxtase. Então era o Espírito e a carne atuando juntos, e nós vemos o resultado disso, como o Espírito e a carne, quando eles atuam muito juntos, isso é muito complicado. Nós precisamos discernir quem é que está no controle, se é o Espírito ou se é a carne.
E então acontece uma coisa que Pedro, logo em seguida, o Senhor Jesus começa a explicar uma coisa: está perto, onde todos vós vos escandalizareis em mim. Todos vão se escandalizar. E Pedro diz o quê? Eu não, de jeito nenhum, eu não me escandalizo, eu não vou me escandalizar, ainda que seja necessário que eu morra. Foi isso mesmo? Mas, e o Senhor Jesus disse o que para ele? Antes que o galo cante 3 vezes. O galo canta 3 vezes, ou Pedro? Então, antes que Pedro cante, o galo nega. Então, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Como? Eu não, de jeito nenhum, de maneira alguma, não te negarei, não te negarei. Tá bom, então, bora lá, vamos continuar. Porque Pedro, ele, naquele momento, ele, cheio da vontade do Espírito, cheio da direção de Deus, ele vai se posicionando, porém, ele não sabe o terreno que ele estava pisando ainda. Sabe por quê? Porque ele não estava exatamente em intimidade com o Senhor Jesus. Ele vivia na companhia dele, mas ele não tinha entendido exatamente o que estava acontecendo, ele não havia mergulhado. Ele teve alguns nuances, ele teve alguns relances de revelação, mas ele não tinha a revelação real, e o Senhor estava levando eles a serem testemunhas oculares. Por isso nós chamamos eles de apóstolos, por isso nós chamamos aqueles que acompanharam e sabiam da intimidade do Senhor. Porém o Senhor estava ainda completando o que ele tinha que aprender, o que ele tinha que entender, e aí continua, ao momento em que Pedro se posiciona diante do Senhor, porque o Senhor estava dizendo que ele iria morrer, que ele realmente iria morrer, e então Pedro se coloca diante do Senhor e diz: não faça isso com ti mesmo, não seja assim, porque Pedro já estava visualizando uma outra coisa, uma outra forma de governo, uma outra forma política, havia influências dentro da cabeça, do coração de Pedro, e aquilo aterrorizava ele, porque Jesus se tornou na verdade um ícone admirável, querido, amado, inspirador. Então ele era tudo isso para Pedro. Nós podemos compreender muito bem o que Pedro fazia naquele momento, mas quando Pedro começa a repreender Jesus, Jesus diz uma coisa para ele: para trás de mim. Que coisa terrível! O Senhor Jesus, ele tem que repreender a Satanás e a Pedro. Havia uma fusão, porque Satanás ele tem essa esperteza. Ele fala com a tua mente, com a tua boca, com a tua voz, escuta com os teus ouvidos. Ele associa e vai procurando brechas, possibilidades para se associar. E então ele associa, e é uma mente. Ao mesmo tempo que uma parte do coração sente algo correto, a outra parte aniquila isso, a outra parte interrompe, a outra parte interfere. Ao mesmo tempo que o coração deseja coisas altas, a outra parte duvida. Eu sempre digo que a dúvida é a fé inversa. A dúvida é a fé do diabo. Tem muita gente com a fé do diabo. A fé do diabo chama-se dúvida. Como é que chama a fé do diabo? Dúvida. Então essa é a fé inversa. Então ele associa isso, e com isso vai minando. E é uma luta conseguir fazer com que a verdadeira fé persevere. Sem fé é impossível agradar a Deus. Aí está o grande dilema. Por quê? Porque nós muitas vezes temos um coração dividido, fé de um lado e dúvida do outro. E não podemos servir a 2 senhores nunca, em nenhuma forma. E quando a fé ela é interferida pela dúvida, por mais que você sinta que você tem mais fé do que dúvida, um pouco de dúvida destrói completamente toda a fé. Ou você tem fé ou você tem dúvida. O Senhor Jesus, Ele não nos divide com ninguém, ou fé ou dúvida, e aí está um grande dilema. E Pedro, nesse momento, ele teve que ser confrontado, porque havia uma unidade. A sua personalidade havia se unido à personalidade de Satanás. Por isso que o Senhor não fala com Pedro logo em primeira instância. Ele fala no segundo, na sequência, ele fala com Pedro, mas inicialmente: para trás de mim, Satanás. E então ele começa a falar com Pedro.
Mas primeiro repreende. Pedro toma um choque tremendo. Pedro é abalado neste momento, porque Pedro dizia: de jeito nenhum. Pedro já tinha dito que não te negarei, de maneira alguma, mas 3 vezes você vai me negar. Isso daí ficou no coração de Pedro como uma desconfiança de Jesus para com ele. Às vezes somos confrontados por um líder, por nosso pastor, por nossa liderança, e fica um macismo, um sentimento: por que não confia em mim? Porque muitas vezes algumas coisas que não são faladas geram uma tristeza, geram uma inconformidade, geram um sentimento de rebelião, de mágoa, de ressentimento. Mas isso vai passar. Mas vai indo. Você sabe que a palavra de Deus diz sobre aquele que é repreendido diversas vezes, seu coração endurece. Não é isso? Muitas e muitas vezes, aquele que é de dura cerviz, quanto mais é corrigido, mais o coração endurece. Pedro teve um endurecimento de coração naquele momento. Algumas coisas entraram dentro do seu coração, quebraram os seus planos. Algumas coisas suscitaram argumentos, porque no fundo, Jesus não conhecia exatamente o seu coração. É isso que Pedro dizia. Jesus não conhecia exatamente os seus motivos, a sua intenção, a sua vontade, o seu coração. Aí Jesus leva Pedro a um lugar muito importante, leva ele a um lugar de oração. Não é isso? Foi isso. O Senhor Jesus convida ele. Agora você vai ver uma coisa interessante, que pior ainda: o Senhor separa Pedro, separa 3 deles, e um deles é Pedro, e leva mais junto com ele para a oração. E então o Senhor Jesus se distancia um pouco mais, ali no Getsemane, e ele começa a orar e angustiar-se. Então ele volta, eles estão: acorda. Não foi isso que o Senhor disse? Vocês não podem orar comigo 1 hora sequer. E o Senhor vai e volta de novo e diz o quê? Porque encontrou eles novamente. Pedro estava dormindo, mas Pedro disse o que para Jesus? Quais eram as afirmações que estavam em sua boca, em seu coração? Quais eram os argumentos? Talvez, quando Pedro gerou aquilo em relação a Jesus, começou a mudar o seu coração. E realmente, se Pedro tivesse estimulado por outra coisa, Jesus concordasse com ele, é verdade, Pedro, mas Jesus não era esse tipo de líder, não é esse tipo de pastor. O Senhor Jesus sempre tem o melhor para nós. Não é algo que nós estamos colocando para Deus, é o que Deus está colocando. Eu gosto de uma música que diz: Senhor, entra e muda tudo de lugar. E muda mesmo. Nós temos muita dificuldade com isso, Deus mudar tudo de lugar. Às vezes nós cantamos: vem, muda tudo de lugar, vem, muda tudo de lugar, quebra tudo, faz tudo de novo. Papo furado, né? Porque falar, a teoria na prática é diferente, muito diferente. Então Pedro estava ali, Pedro saiu da teoria para a prática, da teoria para o sono. É assim que acontece muitas vezes, da teoria nós vamos direto para... E então Pedro estava ali dormindo, e o Senhor teve que falar: olha, o Espírito está pronto. O Senhor Jesus sabia o que tinha feito, e o Senhor Jesus sabia o que iria fazer, e Ele não voltaria atrás. Por isso que o Espírito está pronto. Olha, seria uma coisa muito maravilhosa que todos nós morrêssemos no dia que aceitássemos Jesus. Seria ou não? Eu não vi nenhum amém. Que coisa, que é isso? Não, eu não quero que você concorde dessa maneira, porque de repente tem alguém aceitando Jesus aqui hoje, e pode ser uma coisa estranha, né? Mas não, eu não desejo isso, não desejo. Porém, seria mais fácil, sabe por quê? Não teríamos que ter fogueiras. Sabe por quê? Porque não teríamos que passar por momentos que realmente o Senhor nos confronta, que realmente o Senhor nos traz a um entendimento, algumas pisadas da bola e algumas coisas que estão guardadas dentro de nós. Então Pedro estava dormindo com Jesus. Jesus: você não pode vigiar comigo 1 hora? Como é que você vai morrer por mim? Porque se for necessário eu morro por ti. Que morre nada. E o Senhor Jesus nem estava pedindo isso. Às vezes queremos dar o que Ele não pede, mas o que Ele pede nós não queremos dar. Aí mora o perigo, porque Jesus
foi preso e foi levado. Pedro esperneou, cortou a orelha de um, esbravejou, ficou ali todo nervosinho, todo cheio de coisa para mostrar serviço, só estava atrapalhando, só estava, empatando o meio do campo, estava fazendo nada, estava gerando confusão, estava gerando problema. Quando ele faz aquilo, é tipo assim: eu não concordo com nada disso, eu não aceito nada disso, eu odeio tudo isso, eu estou com raiva de tudo isso. E tudo aquilo ele vai colocando para fora, e quando ele coloca isso para fora, ele corta a orelha de Malco. Jesus vai lá e ainda, só falta falar mais uma burrada, né? Cola a orelha, Malco fica ali com o sangue, mas a orelha estava no lugar, está tudo negócio. Nem isso mudou Pedro. Pedro tinha em sua mente algo que ele tinha que fazer, mas não foi algo que Jesus disse que ele tinha que fazer. Mesmo negar Jesus, ele não tinha que fazer isso. Jesus disse que por causa da atitude e o caminho que ele tomou, ele negaria. Jesus não disse: você tem que me negar, porque eu profetizo sobre tua vida, me negarás 3 vezes. Não foi nada disso. São nossas atitudes, nossos comportamentos, nossos sentimentos que nos colocam em lugar errado, na hora errada. E então Pedro vai seguindo Jesus, e vai seguindo Jesus de longe, porque ele é esperto, né? Ele falou: eu até morro, mas ele falou: não, eu vou, de repente, eu roubo ele, eu entro lá, eu faço. Quem fazia isso muito era meu filho, quando eu era pequeno. Falei: e se te trancar aqui? Eu subo por cima, mas não tem janela, não tem laje em cima, laje. Mas eu dou um jeito, aí eu passo por baixo da porta, e eu passo pelo buraco da fechadura, e eu faço. Que viagem! Então, cada vez que falava uma coisa, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, e se te amarrar em tudo inteirinho, colocar um monte de cadeado, aí eu escorrego minha mão, e aí eu não sei o que, eu quebro o meu dedo, tiro por dentro. Falei: esse menino é doido. E eu fico vendo a natureza de Pedro da mesma maneira, porque eu vou fazer alguma coisa, porque eu vou criar uma maneira, porque quando ele menos esperar, eu tiro ele de lá. Talvez nós temos tanta vontade, acontece tanta coisa aqui, mas não acontece aqui. Na mente nós fizemos tudo, teoria, na prática, vamos ver onde é que nós estamos na prática. E Pedro foi seguindo, e então ele chega naquele lugar. Não diz a lenda, diz a história, que o Espírito Santo revela, que os soldados haviam feito uma fogueira, não foi? E então eles fizeram a fogueira porque estava uma noite muito fria, e então diz que eles estavam aquentando, e Pedro já foi chegando, e alguém: conheço esse cidadão. Ele era: eu nem conheço. E então ele vai se chegando, e ele senta. Bom, né? Muito bom. Ele está de olho, porque ele está vendo Jesus. E Jesus estava sendo julgado, Jesus estava sendo ofendido, Jesus estava sendo machucado, e ele estava ali esquentando. Agora, vejam bem uma coisa muito importante que acontece conosco. É bom você entender esse caminho, porque algumas vezes estamos magoados com alguma coisa, estamos tristes com alguma coisa, então nós procuramos um lugar, um amparo, um lugar que nos aqueça, um lugar que nos acolha. Agora veja bem onde, o Salmo 1 diz o quê? Bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se assenta à roda dos escarnecedores. Quem estava ali de Jesus? Ali estavam os inimigos de Jesus, aqueles que odiavam Jesus, aqueles que prenderam Jesus, aqueles que estavam sentenciando Jesus, estavam aqui, estavam ali naquela roda. Então como? E a palavra de Deus fala sobre a comunhão com o ímpio, como que ela é? Que parte tem a luz e as trevas? Que unidade tem o bem com o mal? E Pedro estava ali compartilhando, aquecendo-se. Ele estava ali compartilhando com quem? Não era com os discípulos, não era com a igreja, não era com os que amavam, não era dos que comungavam com a mesma mente, não era comunhão. Ali na verdade era os acusadores, os que matariam Jesus,
os sentenciadores. Ali só existia um assunto: que ele deve morrer, nem sei nem porquê, estão julgando, e Pedro estava ali, tudo isso ele estava ouvindo. Para quem iria morrer por Jesus? Para quem tudo isso estava fortalecendo algo terrível em seu coração. O medo estava aumentando, sabe por quê? Porque o mesmo demônio que se associou, Satanás, quando entrou em sua mente e fez com que ele confrontasse Jesus, e foi confrontado ali, ele estava atuando contra a credulidade, contra a confiança, contra a fé de Pedro. Ele estava ali, olha, atuando, bombardeando e mostrando para Pedro o que é de verdade enfrentar a morte. E que Pedro foi descobrindo que ele não estava nada preparado para isso. E então, quando ele nega pela terceira vez, o galo canta. E Jesus olha direto para Pedro. Veja, é tão interessante porque o autor fez questão de frisar que Jesus olha para Pedro. Quando o galo canta, Jesus olha para Pedro. Pedro olha para os olhos de Jesus, provavelmente ele abaixa a cabeça. Ele entende, porque o Senhor Jesus já havia dito para eles: o diabo pediu para cirandar-vos, mas eu roguei por vós. E aquele olhar de Jesus, Jesus não podia sorrir naquele momento para ele, para dizer: está tudo bem. Jesus não podia sorrir para ele, mas os olhos eram os mesmos quando disse: e eu roguei por vós. O olhar era o mesmo. Ele sabia que Jesus estava orando por ele, ele sabia que Jesus estava intercedendo por ele, mas isso também não fez Pedro se sentir melhor, muito pelo contrário, não fez Pedro se sentir bem, não fez Pedro ter uma transformação em seu caráter, em seu coração, porque ele estava no lugar errado, na hora errada, junto a uma fogueira. Aquela fogueira marcou a vida de Pedro, mas marcou profundamente. Aquela fogueira traz uma experiência muito brutal ao coração de Pedro. Ali, naquele momento, o galo canta, Jesus olha, uma série de coisas foram associadas a tudo aquilo, as vozes, as palavras daqueles que estavam naquele meio, tudo isso entrava no coração de Pedro e gerava em Pedro um abatimento, uma depressão, uma falta de vontade, um desânimo de continuar, uma certeza de que ele não valia coisa alguma, que realmente Jesus estava certo, e que ele não merecia coisa alguma. Naquele momento ele tinha a maior certeza de que ele era a pessoa mais imprestável dessa terra, a pessoa mais insignificante, que não tinha nem coragem de cumprir uma coisa que ele havia dito com a sua própria boca. Não havia nele qualquer força, na verdade, para reagir. Sabe por quê? Porque ele sabia: tudo que eu prometi, eu não cumpri. Tudo que eu queria, não fiz. Tudo que eu havia pensado, não adiantou nada. E tudo isso daí bombardeava o coração dele. Mas não parou aí, continuou bombardeando. Nós vamos entender que Pedro, ele tem todo o tempo esse coração assim, abatido, magoado, ferido, porque ele mesmo havia dito, porque ele mesmo havia se precipitado em sentir tudo aquilo, em viver toda aquela experiência. Se ele pudesse, se ele entendesse, no momento que ele diz: não faça isso contigo mesmo, Jesus, se ele pudesse entender no momento que o Senhor o repreende, se ele pudesse entender no momento quando ele diz: se for necessário eu morro contigo, e Jesus disse: você vai me trair 3 vezes, se ele pudesse voltar atrás e dizer: Senhor, perdão, eu não sei o que eu estou falando, eu não sei o que eu estou fazendo. Ainda bem que nós não temos, na verdade, uma cápsula do tempo, né? Muita vontade temos de ter, né? Dá um pulinho lá no futuro e vê o que acontece com a gente se nós tomarmos determinados caminhos, não é verdade? Por isso que a palavra de Deus, ela é fundamental. A palavra de Deus diz quem você vai ser amanhã. É só você ler, você vai saber exatamente como você será, onde você estará, o que você fará. Pode ter certeza disso. Você não precisa de uma bola de cristal, você não precisa de uma máquina do tempo. Pedro estava ali numa situação terrível. Quantas vezes nós estamos na mesma situação? Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha falado aquilo. Se eu pudesse voltar atrás, eu não tinha sentido aquilo. Se eu pudesse voltar atrás, mas nós não podemos voltar atrás. É uma pedra lançada, é uma flecha, não tem como retornar. Ela vai fazer, ela vai cumprir, ela vai agir. Então Pedro estava ali e Pedro fez. Então só restava para Pedro uma tristeza e um remorso remoendo dentro dele.
Então Pedro passou a partir daquele momento a ter espiritualmente uma azia. Eu não sei quantos aqui conhecem a azia. Hã? Alguém conhece a azia aqui? Quantos conhecem bem a azia? Quantos estão com azia agora? Eu repreendo a azia em nome de Jesus. Que o Senhor te cure nesse momento. Ou coisa ruim a azia, né? Então é um ácido que volta, é uma coisa. Então Pedro estava com uma azia espiritual, uma azia emocional. Então é uma queimação, que nada te livra daquilo, é uma coisa horrível. E não havia nenhum tipo de antiácido para que Pedro tomasse espiritual. Não havia. Essa palavra que nós estamos lendo e tendo a oportunidade de vivê-la, Pedro ainda não sabia, Pedro ainda não havia absorvido, Pedro ainda não havia conhecido. Então, segue-se adiante, Jesus é crucificado. O que mudou na vida de Pedro? Nada. Sei que foi um episódio muito triste, mas nem isso Pedro pôde curtir. Sei que foi um episódio horrível, alguma coisa batia em Pedro, mas tudo que batia em Pedro era para piorar a azia. Tudo que batia nele constrangia muito mais. E aí ele ficou sem entender nada mesmo, porque ele se via, depois alguém que revela quem é o Cristo, se vê tão impotente, tão incapaz, sabe, se vê tão inimigo, porque ele sentiu inimigo. Falei, eu não presto mesmo. Por isso, nem a crucificação, nem a morte, sepultamento, pode mudar alguma coisa em Pedro. Pedro estava de luto e ainda estava amargo por si mesmo. Pedro estava vivendo 2 lutos ali, porque era o luto da sua incapacidade, e o luto de ter perdido seu amigo, seu líder, seu pastor, aquele que ele confiava, e aquele que ele via, que até certo momento confiava nele, mas naquele momento ele entendia, Jesus não confia em nada em mim, mas ele tinha razão. Não tinha razão para não confiar. Eu não sei quantos podem pensar assim. Às vezes sentamos em algumas fogueiras na vida. Às vezes temos alguns episódios em nossa vida que nós temos tudo para não confiar. E temos tudo para dizer, Jesus, não confia em mim não. E nós sabemos que Pedro sentia isso. Senhor, eu não sou digno que você confie em mim, eu não sou nada, eu não presto. Você sabe o que eu fiz. Não, você não viu, você sabe. Você já sabia antes de eu fazer. Como que nós sabemos disso? Porque se nós caminharmos um pouquinho mais adiante, Jesus ressuscitou, mas já não estava com os seus discípulos todo dia. Não estava reunido com eles todo o tempo. Jesus estava ressuscitado. E Jesus andou por lugares. Eu não sei quem Jesus visitou. Eu sei que Jesus visitou pessoas. Esteve com uns, até inclusive no caminho de Emaús, Jesus estava ali, com 2 discípulos. 2 discípulos que o amavam, 2 discípulos que seguiam, não era da equipe principal de 12, mas eram 2 discípulos de Jesus. Então Jesus conversa com eles, ativa eles, e eles então entendem, seus olhos são abertos, é verdade tudo aquilo, é verdade. Eles estavam incrédulos, como Pedro estava incrédulos, mas eles estavam numa condição um pouquinho melhor. Mais ou menos isso, né? Às vezes entre os incrédulos tem mais incrédulo e tem outros que estão um pouquinho melhor, não é? E tem dia que a gente está assim, tem dia que está mais incrédulo, tem dia que está mais... É verdade isso? Misericórdia, diz misericórdia, Jesus. Clama mesmo, misericórdia. E se você puder voltar atrás hoje, você deve voltar. Então, como que nós sabemos que Pedro estava sentindo tudo isso? Porque Pedro, então, ele volta à sua vida, ele volta a pescar, e ele estava em alto mar, estava nu, pescando suas práticas, e ele estava ali e a noite inteira e tal, não acontece nada. A vida de Pedro estava assim, tudo é nada, mas não vale a pena muito mais, as coisas não são assim. Então de repente aparece alguém lá na praia, e que diz, tem peixe aí? Não, tem nada não, pescamos nada. E diz que eles não reconheceram quem era, nem sabiam quem era, mas eles estavam num grau de atordoamento, de cansaço, de esgotamento. Sabe por quê? Porque o nervoso, a tristeza, a angústia nos torna abatidos, deprimidos. Nós não pensamos direito, nós não reagimos corretamente, e a gente vai indo. Eu digo isso por quê? Porque
Alguém que eles não, a Bíblia diz, ninguém sabia quem era aquele na praia. Ninguém reconheceu sua voz, ninguém podia ver o seu rosto, mas ele grita de longe, talvez alguém que quisesse comprar peixe. Quem seria aquele? Eles não criaram esse questionamento dentro do barco. Quem é aquele? Não, ninguém perguntou quem é aquele, ninguém se importou mas aquele que estava lá na praia, dá uma ordem, então joga lá a rede de novo, do lado direito. E os peixes ouviram a voz e do lado direito. Por quê? O que os peixes pensaram naquele momento? Eu vi essa frase uma vez, achei maravilhosa. Eu prefiro ser um peixe que morre agora e aparece na Bíblia, do que ser um peixe anônimo para o resto da vida. Glória a Deus. E então esses peixes deram tanto trabalho para sair, eles se cansaram, foi algo, houve um êxtase, uma alegria, foi aí que a ficha caiu, foi aí que mas peraí, voltamos um pouco atrás. Eles estavam tão atordoados que eles nem perguntaram quem é esse doido. Como é que alguém chega aqui? Nós estamos pescando a noite inteira. Como é que chega alguém aqui e dá uma ordem e a gente obedece? É um doido, não tem peixe, não vai ter peixe, e acabou o peixe. Jesus só fala com eles. Não sabiam, estavam na frequência. É por isso que às vezes nós estamos meio longe, mas alguma coisa nos desperta. Por isso que eu te falei, talvez algo vai despertar você de uma maneira tão poderosa. Porque Deus tem as chaves, cada um de nós tem a chave certa, e Ele não erra, Ele não fica testando, isso aqui não dá, isso aqui não dá. Não, o Senhor Jesus, Ele nunca perderia um carro desse negócio, você escolhe a chave e põe lá. Não, Ele sabe a chave certa, chega, põe, pronto, funcionou e vamos embora. E então, aí nesse momento, só havia um que tinha esse poder, essa ordem e essa forma de agir. Já havia feito com eles antes e agora fez de novo. E então, mas ele não estava no barco dessa vez, ele fez agora de uma maneira tão tremenda. E Pedro naquele momento cai a ficha. Ai. E quando ele chega, ele estava tão mal que ele se joga de joelho e fala: Senhor, se afasta, nem chega perto de mim, sou leproso. Eu sou aquele mala, eu sou aquele cara, eu sou aquele que te traiu, eu sou aquele, eu sou pior do que os que cuspiram na sua cara, eu sou pior, sabe aqueles que bateram no seu rosto, eu sou pior, sabe aqueles que pregaram suas mãos, eu sou pior, porque naquele momento a autocomiseração, isso é um demônio, a dor de si mesmo, nos faz na verdade entender que a graça é favor imerecido. A autocomiseração, ela combate a graça. Por isso, afasta de mim. Alguns vão conseguindo se afastar, sabe, porque não presto, porque não mereço. Quem presta? Quem merece? Quem é bom? Quem é o legalzinho? Não tem um justo sequer. E até nossas justiças são como trapo de imundícia. Mas o Senhor tem uma obra a fazer em nossas vidas, nos tornar limpos, perfeitos e transformados. E aí acontece uma coisa com Pedro. Pedro, quando põe os pés na terra, e Pedro, o que ele vê? Fala com Jesus e tal, e Jesus, então vem, vamos comer. Tinha peixe? A questão é essa. Jesus fez questão de acender uma... Que é isso, Jesus? Jesus fez questão de acender uma fogueira. Então Jesus acendeu uma fogueira. Porque, pergunta para o seu irmão do lado aí: para que Jesus precisava de fogo para assar peixe? Pergunta: de onde veio o peixe? De onde veio os pães? Jesus chegou ali e fez... E o peixe fez... Psss. Se Jesus fizesse 2 apitos, vinha assado. E não. Então, porque a pergunta era: por que tinha fogo?
Ah, tinha fogo para passar o peixe. Para quê? Para que essa fogueira não era para o peixe? Essa fogueira era para aquele que já na hora bateu na cabeça e falou: de novo, olha ali a fogueira, olha lá, eu já sei o que vai acontecer, eu sei o que ele vai fazer comigo, eu sei como ele vai agir comigo, eu sei que agora minha casa caiu. Onde já se viu, já disse para ele: não precisa chegar perto de mim, não precisa falar comigo, eu não presto mesmo. Agora, e de repente todo aquele coração dele disparado, ele estava totalmente emocionado, sentido, abalado, e de repente ele foi caminhando, Jesus serviu o peixe. E ali começou a acalmar o coração de Pedro. E Pedro comeu. Ele ali não disse que houve multiplicação, ali tinha peixe à vontade. Eu não sei, houve multiplicação, eu sei que não havia mais fome, eles estavam a noite inteira, eles estavam totalmente famintos, e quando eles sentaram ali, Jesus foi servindo, e eles foram comendo, e eles voltaram novamente ao vigor, e começaram a conversar um com o outro, e começaram a se animar, e começaram a sorrir. Era Jesus que estava com eles, era o mestre que estava com eles, era uma reunião de 12 novamente, era uma reunião de comunhão, era uma unidade. Que coisa gostosa, que coisa maravilhosa. A última vez eles tinham cantado um hino juntos, e então partiram para o Getsemane, e Jesus foi morto, mas agora era diferente. Eles estavam comendo, eles estavam ali como uma verdadeira ceia. Que unidade gostosa, que coisa boa. E Pedro já estava todo: eita, aleluia, glória a Deus. E de repente Jesus levanta e vai para Pedro e pergunta: e Pedro: amo o Senhor. Não quis nem olhar na cara, né? Mas como Jesus é um Senhor de relacionamento face a face, Jesus tem que olhar no seu rosto, Jesus tem que ver seu rosto. Então Jesus diz: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo. Olha para mim. Se foram 3 vezes, essas 3 vezes pesavam, essas 3 vezes destruíam, e Pedro tinha que estar naquela fogueira, porque o Senhor havia acendido uma fogueira, e ele estava ali, e aquela fogueira representava todo o despedaçamento. Aquela nova fogueira, o que ela poderia representar? Ela voltou, trouxe à memória tudo aquilo que havia acontecido. Então 3 vezes Pedro havia negado, e por isso Jesus lhe pergunta 3 vezes: tu me amas, tu me amas, tu me amas? E o Pedro então se quebranta, Pedro se derrama, e Pedro passa a esquecer tudo aquilo que ele havia pensado, que eu não presto, que eu sou isso, que o Senhor poderia me evitar, que o Senhor poderia me abandonar, e passa a entender: eu não posso viver sem ti, tu és tudo para mim, tu és o meu amor, a minha graça, a minha misericórdia, o meu sustento, tudo que eu preciso está em ti. Oh, aleluia. Mas nem sempre é assim. Às vezes Deus acende algumas fogueiras em nossas vidas, e nós não atentamos para isso. Eu gostaria de falar rapidamente sobre Davi. Davi é um exemplo tão importante sobre fogueiras, porque as fogueiras podem ser em nossa vida o reflexo de um deserto que estamos passando, de uma enfermidade, de uma crise familiar, de uma luta com vícios, com adultério, com pornografia, com coisas horríveis que nos abalam, e que de alguma maneira nos assentamos à fogueira, e todas as vezes que vemos um lugar, uma imagem, um som, sentimos as mesmas coisas. Às vezes até dizemos: não quero ouvir essa música, não quero entrar neste lugar. Por quê? Porque às vezes isso nos relembra de alguns momentos que caímos, nos relembra de alguns maus momentos, e nos relembra às vezes de coisas que não estão resolvidas, nos lembra de portas que não foram fechadas. Não sempre, mas algumas vezes um deserto pode ser uma porta aberta a Satanás, que não foi fechada, uma maldição que não foi quebrada, algo que não foi abandonado, às vezes um pecado que não foi rejeitado, renunciado, porque o Senhor não quer que nós dominemos nossos pecados, Ele quer que nós reconheçamos e possamos confessá-lo, e possamos abandoná-lo,
Davi, ele tinha já 6 esposas, e ele resolveu arrumar uma 7ª, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Mas ele arrumou da forma mais vil, já não era permitido, já não era uma coisa aceitável, mas ele podia ter todas as mulheres do mundo e isso não preencheria seu coração. Davi estava passando um mau momento na sua vida. A solidão de Davi demonstra que outras coisas ocupavam seu coração. Então, Davi, ele vê Betsabá, deseja ela, manda buscar e a possui. E ela era esposa de um servo, de um soldado, que Davi nunca soube nem o seu nome, nem sabia quem era, nem interessava. Mas como ela ficou grávida, Davi manda buscá-lo naquela intenção. E todos nós sabemos o que acontece. Davi consegue premeditar, elaborar a morte de Urias. Envia ele novamente e aperta com ele as muralhas. E então só recebe a carta e respira aliviado. Urias está morto. Teu problema morreu. E Davi fica feliz e com isso casa-se com Betsabá. Alcança sua 7ª esposa. E nisso acontece que o profeta vem e fala com ele. E diz: por causa disso o que você fez, a espada não se apartará da sua casa. Darei tuas mulheres ao teu próximo. Esse filho, você deveria morrer, mas você não vai morrer. Mas esse filho morrerá, porquanto você abandonou o Senhor. Ali você rejeitou o Senhor e rejeitou sua lei e sua vontade. E então esse filho nasce. E quando esse filho nasce, é a primeira fogueira de Davi. Vive por uns dias, Davi intercede e o filho morre. E depois se passam anos e ocorre a segunda fogueira na vida de Davi. Tamar, sua filha, é possuída por Aminon, seu próprio irmão. Isso causa um desmantelamento na família, algo terrível. Mas o que acontece? O que Davi fez? Ficou muito irado, ficou com muita raiva, ficou com muito ódio. E fez o quê? Disse seu irmão, ele fez nada. E depois ocorre que a terceira fogueira, e ele tinha que lembrar coisas, tinha que entender. E então Absalão, cheio de ódio, mata o seu irmão. E Davi ficou furioso e disse: não quero mais ver o rosto dele, não quero mais vê-lo, não quero vê-lo, não quero saber, não quero estar no mesmo ambiente, não quero ir baniu. O que ele fez de novo? O que ele fez? Por que eu estou dizendo isso? Nós precisamos ter uma postura em nossas vidas. Depois, quando Absalão volta, o que Absalão faz? Ele toma o reino. O espírito de Absalão muitas vezes é gerado pela falta de não fazermos nada. Quando não fazemos nada, acabamos tendo que enfrentar esse espírito que destrói riquezas. Quantos filhos entram em drogas e tudo e destrói, dilapidam completamente os bens dos pais? Quantas vezes vivemos situações tão dramáticas? E ele volta, toma o reino. E Davi, pela primeira vez, ele foge e vai andando descalço. E alguém começa a amaldiçoar ele lá de cima, não foi? Você merece tudo isso, você não presta. E então vieram seus servos, querem que matemos ele, nós podemos matar esse desgraçado. E ele disse: não faça nada disso. Por quê? Porque é Deus quem liberou ele, é Deus que enviou ele para isso. Porque tudo isso está acontecendo é culpa minha. O único momento que ele reconhece é culpa minha. Eu sou o culpado. Mas como ele não fez nada, também morre seu filho. Seu filho Absalão é morto. E então ele volta. Todo esse episódio nos rendeu 2 Salmos 32 e o 51.
Mas todo o período que Davi não fez nada contra o pecado, contra seus erros, contra as maldições, porque o Senhor não deu um decreto imutável a Davi. Talvez muitos de nós ficamos imaginando, se Davi se quebrantasse, se Davi se humilhasse, se Davi buscasse a face do Senhor, porque Davi sabia como buscar, Davi sabia como entrar na presença de Deus. Ao ver uma fogueira de novo, fala: meu Deus, tudo de novo, tudo vai acontecer. Senhor, tu podes passar isso de mim, tu podes passar a espada da minha casa, tu podes passar as maldições hereditárias que eu levantei pelo meu comportamento. O Senhor pode me livrar, o Senhor pode me curar, o Senhor pode curar a minha família. Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia. Se ele não fizesse outra coisa na vida, se não se humilhar, se não se quebrantar, se não buscar a face, a presença do Senhor, quando ele fez no fim que tudo havia acabado, se ele tivesse feito antes, o que teria acontecido? Por isso voltamos à fogueira de Pedro. Quando Pedro chegou naquela fogueira, o Senhor acende fogueiras para nós. As fogueiras podem ser tantas coisas, mas é um sinal de que naquele dia, que naquele lugar, que nesse momento Deus vai te tratar. Não ignore elas. O Senhor, Ele vem nessas fogueiras, e Ele vai nos confrontar, e Ele vai nos tratar. Sabe por quê? O Senhor quer mudar nossos desígnios. Por mais que Pedro estivesse determinado a morrer, por mais que Pedro estivesse determinado a se perder, por mais que Pedro estivesse determinado a curtir uma amargura e um remorso para o resto da vida, o Senhor o restaurou por completo. Aquela fogueira trouxe à tona tudo. Cada vez que aconteceu uma coisa na casa de Davi, trazia tudo à tona, mas Davi ficava inerte. O que você vai fazer hoje? Ficará inerte? 17 anos, 20 e 20, entrar em um novo tempo, entrar em um tempo de conquista, em um tempo de bênção, em um tempo de unção, em um tempo de poder, exige que estejamos nessa fogueira junto com o Senhor, relembrando, repassando coisas da nossa vida, mas também queimando tudo, também rejeitando, também anulando e confiando que o olhar do Senhor é sempre o mesmo para nós, que o amor dele é sempre o mesmo, que ele se renova todo o tempo só para nós, perfeito, lindo e abundante. Não há falta em Jesus e não há falha em Jesus, mas ele não nos quer que vençamos sozinhos. Fala: quem vai me livrar do corpo dessa morte? Miserável homem que sou, dou graças a Deus por Cristo Jesus, que por mim foi morto e ressuscitou e me trouxe poder, unção e vida. Que fogueira você está? Deus te trouxe uma fogueira hoje, de um lugar que você não pode continuar. Não sei se é essa quarta, quinta, 10ª fogueira que você entra, que você participa. Tem fogueiras que nós não queremos, tem até pessoas que nós pedimos para nunca mais ver na vida, e ela aparece na frente, você acende tudo. Existe uma perda. Eu, num certo tempo, fiquei traumatizado com o resgate. E quando eu vi um resgate, Deus do céu, porque num tempo da nossa vida, o Senhor recolheu um jovem, o Adriano. Era ministro de louvor, ele era como um filho meu e da pastora. Ele, segundo o que nós pensávamos, estava preparado para ser nosso genro, e ele me obedecia mais que meus filhos. Ele era muito precioso. E num dia, estávamos numa gincana, num trabalho na igreja, e ele foi buscar um livro, e atravessando de bicicleta, um carro o pegou. E quando o carro colheu, seus ossos foram quebrados, ele foi todo despedaçado, seu crânio, foi algo muito horrível. Reconhecê-lo, eu fui reconhecê-lo. E, por incrível que pareça, até portas brancas me traziam uma lembrança. Para mim era uma fogueira, uma coisa horrível. E quando dirigindo passava por um resgate, eu e minha esposa enchia os olhos de lágrimas.
tinha que acontecer alguma coisa nesse sentido, porque às vezes aquela ambulância, era uma fogueira para nós. Quem vai ali dentro? Será que tem tempo? Será que tem chance? Será que está vivo? E algo nos consumia, até que o Senhor nos tratou, até que, graças a Deus, continuamos orando. Quando passa uma viatura dessa, e nós oramos e lançamos o sangue de Jesus sobre aquele que está ali dentro, que não sabemos o estado, mas o Senhor nos tratou, nos curou. Mas então nós temos lembranças, essas lembranças são fogueiras. Pode ser num momento de maltrato, de rejeição, de abuso. Qual é a tua fogueira? O que te vem à memória? O que desperta fúria, ou desperta depressão, ou desperta tristeza, ou desperta angústia, ou desperta vontade de morrer? O que faz isso com você? Não precisa de muitas outras fogueiras. Aproveite hoje. Hoje o Senhor está com você, e Ele vai curar, e Ele vai entrar com você nesse quarto escuro, e Ele vai entrar com você nesse lugar de terror, nessas lembranças angustiantes, nas decisões erradas que você tenha tomado. Ele vai assumir com você consequências e vai transformar completamente. Você gostaria de convidar o Senhor aqui, estivesse com você nessa fogueira, nessa manhã? Que você pudesse entrar 20 e 20, completamente envolvido naquilo que Jesus fez com Pedro. Porque o Senhor Jesus reforçava: Pedro, tu és pedra. Pedro, tu és edificador da igreja. Eu não vou te perder. Cada um que está aqui, cada uma que está aqui, são edificadores da igreja. Vocês são pedras vivas, que o Senhor vai usar poderosamente. Vocês são instrumentos pontiagudos, ferozes e poderosos da mão do Senhor. Ninguém pode com a tua vida, ninguém pode com você, ninguém pode te resistir. Por isso você tem que pôr um fim em algumas coisas. Como Pedro, logo em seguida estava apaixonado por Jesus e já estava decidindo coisas do futuro. Senhor, enquanto aquele, ele fica ou vai, estão dizendo que ele vai ficar. E o Senhor diz assim: ó, Pedro, isso aí não é da sua alçada. O Senhor já podia falar com ele bem. O Senhor já pode falar com você bem. Depois desse momento, é importante você se preparar, porque o Senhor te derramará ministério, unção, de trabalho, de conquista. O que é que te travou? O que é que dói seus ouvidos? É essas fogueiras, ou são esses sentimentos? Alguns você tem que confessar, e tem que abandoná-lo completamente, e tem que ouvir o Senhor te perguntando: tu me amas? Quantos gostariam de fazer essa oração? Gostaria que vocês colocassem de pé. Então não vou chamar aqui na frente de jeito nenhum, ou de pé, sentado, o joelho.